Olá, queridos alunos. Olá, família, tudo bem? Sou o professor Jardel e hoje eu trago algumas atividades preparadas pela Mind Lab para vocês. Nessa atividade, vamos trabalhar a confecção do jogo Damas Chinesas, que desenvolve as habilidades criar e selecionar perguntas, pesquisar informações de forma planejada, sistemática e ordenada, ok? Por isso eu convido vocês agora para acompanhar aqui comigo a contextualização aqui da nossa atividade, tá bom? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo a contextualização. Vamos lá? Há muito tempo atrás, na China, chegou uma mensagem ao imperador chinês que o exército Huno estava prestes a atacar seu reino. Espiões chineses observaram as tropas dos hunos se aproximando do território chinês. Assim, o imperador sabia que teria que ser ágil e treinar o seu exército. Mas como fazer isso? Então convocou o seu exército, seus generais, para uma reunião de emergência. Seria necessário um treinamento de arco e flecha, corrida e o treinamento de esgrima. Mas lembrou também que essa estratégia não havia dado certo no passado. Então sugeriu que pensassem em algo novo. O que será que eles pensaram de novo aí? Nesse momento, o imperador viu um jovem garoto, filho de um famoso general, quieto no canto de uma mesa enquanto eles conversavam. Mas seu olhar queria dizer algo. Então o imperador pediu ao jovem que ele viesse até ele e perguntou se ele teria alguma ideia. Então o garoto levantou-se e foi em direção ao imperador. Vocês imaginam qual foi a ideia do menino? Então o garoto disse ao imperador que teria uma ideia original. Sugeriu um jogo de raciocínio. Esta seria a solução. Os generais riram muito do garoto, mas o imperador ignorou os risos e perguntou qual seria o jogo. O menino, então, começou a tirar de seu bolso algumas peças do jogo e também da sua bolsa o tabuleiro, e falou que era um jogo de damas especial. Então, eles começaram a prestar atenção e que esse jogo era para trabalhar em grupo. Todo o exército teve que aprender esse jogo e todos começaram a jogar. O nome do jogo era Damas Chinesas. E com o jogo, eles conseguiram derrotar o exército Huno. O imperador organizou depois uma festa para comemorar e premiou o jovem menino. A partir daquele dia, os jogos de raciocínio passaram a fazer parte do plano de treinamento do exército chinês. Muito linda a história, não é? Então, o que nós podemos tirar dessa história? O que nós aprendemos aí com a história que nós vimos nesse momento? Será que ela será importante durante as nossas atividades? Pois bem, vamos fazer uma reflexão aqui e vocês podem anotar depois no seu caderninho, tá? Pode compartilhar depois em família. Por que você acha que o jogo ajudou o exército chinês a derrotar o exército Huno?
os soldados realizavam muitos treinos de arco e flecha, corrida, esgrima, entre outras coisas. Qual a importância dos treinos para uma pessoa? Você faz algum treino ou gostaria de fazer algo em especial para você? Vamos refletir, vamos anotar cada uma das respostas e depois compartilhar em família, ok? Chegou o momento de criarmos, então, o nosso jogo Damas Chinesas, tá bom? E aí eu peço para vocês pegar uma folha, pode ser uma folha sulfite ou uma folha de caderno, e desenhar um quadrado de 16 por 16 centímetros, tá bom? Depois, dentro desse quadrado, nós vamos desenhar uma malha quadriculada de 2 centímetros e pintar alternadamente, conforme está aqui na figura, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção no momento de riscar para que o tabuleiro fique dessa forma, tá bom? Então, vamos deixar uma casa sem pintar, vamos pintar a outra, assim, alternadamente, ok? Depois vamos utilizar tampinhas de garrafas, o que vocês tiverem, botões também, ou pode fazer as pecinhas com o próprio papel, tá bem? E aí nós vamos pintar as peças, tá? Sendo 9 de cada cor. E aí você pode usar a sua criatividade, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o tabuleiro que eu criei, tá vendo? Eu estou em construção aqui, ó. Estou construindo ainda meu tabuleiro, tá vendo? Então, eu estou pintando, né, sempre as casinhas para montar o meu tabuleiro de damas, tá? Depois você pega o papel e aí você pode desenhar as suas pecinhas. E aí você pode usar a sua criatividade para criar as suas pecinhas aqui para o nosso jogo, tá bom? Perfeito? Vamos dar continuidade aqui. Então, chegou o momento de jogarmos. Mas para jogar, nós precisamos entender o objetivo do jogo e as nossas regras, não é? O objetivo é mover todas as 9 peças para o outro lado do tabuleiro, colocando-os na posição em que as peças do oponente começam o jogo. Tá? Então, nós vamos observar aqui o nosso tabuleiro. As peças estão na sua posição inicial. Tá? Tanto o jogador com as peças claras, tá? São 9 peças. Ele vai colocar no seu lado direito do tabuleiro. Tá? E o outro jogador também, com as peças escuras, vai também colocar as peças no seu lado direito do tabuleiro. É um jogo de oponente, tá? Um vai jogar contra o outro, então é importante observar muito bem as regras. E no início do jogo, nós vamos nos cumprimentar desejando bom jogo, e no final também nós iremos nos cumprimentar agradecendo esse momento de partilha de aprendizado. Ok? Combinado? Então, agora, eu vou passar aqui para vocês a regrinha do jogo, para a gente entender um pouquinho melhor. Perfeito? Vamos lá? Então, aqui nós temos a regrinha do jogo. Então, temos o nosso tabuleiro com 64 casas, tá? E temos as peças claras e escuras, tá? Que fazem parte do nosso jogo. Perfeito? Então, são 9 peças claras e 9 peças escuras. É um jogo de oponente. Cada jogador vai colocar as suas peças no lado direito do tabuleiro, as 9 pecinhas, que é a posição inicial do nosso jogo, ok? Então, assim que ele vai começar. E aí nós vamos começar o nosso jogo. O jogador da vez sempre vai movimentar uma casinha até chegar ao objetivo, que é colocar todas as peças do lado do tabuleiro, do lado oposto de que começou, perfeito? Então, nós temos que prestar muito bem atenção aí nas regrinhas. As pecinhas andam para frente, para trás, tá? E para os lados, tá bom? Então, elas andam nessa posição. Elas não andam na diagonal, tá? Não é permitido andar na diagonal. Elas podem pular sobre as outras pecinhas. As suas pecinhas da sua cor ou as pecinhas do oponente também, tá? Tentando chegar no seu objetivo, tá bom? Então, as pecinhas elas andam para frente, para trás e para os lados. Perfeito?
Então, nós temos que observar muito bem isso. Ok? Não tem captura nesse jogo. É outra regrinha importante. Ela só vai ter que pular sobre as outras peças para chegar do outro lado. Ok? Quem formar primeiro a sua jogada, tá? Montar aqui o seu tabuleiro do lado inverso, vence o jogo. Perfeito? Simples, não é? Super simples de jogar. Então, agora eu convido vocês a acompanhar aqui as demais atividades. Então, nós vimos que as peças, elas têm objetivo, não tem captura, e elas têm como objetivo ocupar o outro lado, o lado oposto do tabuleiro. Tá bom? Então, agora gostaria que vocês tivessem essa experiência aí de jogo, tá bom? Depois de vocês terem jogado, eu gostaria de refletir um pouco com vocês, e é importante aqui vocês refletirem em família, tá? Sobre a nossa experiência de jogo. Imagine que as peças claras são o exército chinês. Como você acha que o exército chinês agiu para derrotar o exército Uno? No jogo, o que uma peça faz pelas outras? O que vocês imaginam que os soldados podem fazer pelos outros? Na sua casa, como vocês podem agir para aplicar sempre exemplo do exército chinês? Então, isso é muito importante. Vocês podem refletir em família, fazer as anotações no caderninho e depois compartilhar, tá bom? Isso vai ser muito bacana. Pois bem, vamos agora para a nossa segunda parte da nossa atividade, tá? E eu trago aqui a fábula do leão e o rato, tá bom? Certo dia, um leão estava dormindo quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou zangado, abriu a bocarra e quase o engoliu. O ratinho, claro, começou a gritar e pedir desculpas até o leão soltar. Claro, o leão teve pena do ratinho. Dias depois, o leão caiu numa armadilha dos caçadores e o prenderam numa árvore. Nisso, o ratinho, observando a situação, apareceu e começou a roer as cordas que o prendiam, salvando o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Legal, não é? Agora vamos refletir um pouquinho? Gostaria que vocês agora ilustrassem essa história, tá? Pegassem um papel e desenhassem a história, tá bom? Depois vamos refletir em família. O que podemos aprender com a fábula? Quem você seria nessa fábula? O leão ou o rato? E por quê? Qual é a mensagem que a moral da história te passa? Vamos fazer as anotações, tá? Das nossas respostas e depois vamos compartilhar em família. Sei que vocês jogaram, tiveram a experiência do jogo, né? Agora eu gostaria de mostrar para vocês como jogar melhor e gostaria de aprender, de mostrar para vocês estratégias, tá, de jogo. E essas estratégias são muito importantes, tá bom? E eu vou apresentar também um dos métodos metacognitivos preparados pela MindLab, tá bom? E esse método de hoje que nós iremos aprender é o método das aves migratórias. Já ouviram falar? As aves migratórias, elas vão em bando sempre à procura de alimento, de um lugar mais agradável, às vezes até mesmo para sua reprodução. E elas vão em bando estrategicamente para que quando elas cansarem no seu voo, elas possam descansar. E isso no próprio voo, porque elas vão trocando, né, de posição. E assim elas conseguem proteger umas outras também. Então, hoje nós iremos usar o nosso método das aves migratórias, que trabalha essa cooperação de uma ajudar as outras
no jogo. No jogo, damas chinesas, as peças precisam compartilhar umas às outras? Precisa da ajuda uma das outras? Sim, né? Por isso, hoje nós vamos aprender também a estratégia modelo corrente, tá bom? Vocês já ouviram falar de corrente? Né? Uma corrente, ela é composta de anéis, né? Esses anéis são muito importantes porque ligam uns aos outros e ela fica resistente, né? Ela consegue fazer o seu trabalho. Então, é muito importante essa estratégia também no jogo, onde nós possamos unir as nossas peças para que elas consigam saltar umas sobre as outras nesse modelo corrente e chegar no nosso objetivo. Muito mais fácil, tá bom? Então, nós podemos unir a nossa estratégia modelo corrente com as aves migratórias, onde as peças, uma vai colaborar com a outra para chegar no nosso objetivo. Muito legal, não é? Aqui nós temos vários outros exemplos de posições que vocês podem refletir junto em família, tá? E resolver esses desafios, tá bom? Então, convido vocês a lerem aqui cada uma, né? Observar cada uma das casas onde as peças estão para resolver esses problemas, desafios. Tá ok? Depois, no final, depois de vocês terem colocado em prática as nossas estratégias do modelo corrente, também usar o nosso método metacognitivo das aves migratórias no jogo, vamos refletir um pouquinho aqui. E aí vocês podem colocar também, fazer as anotações no seu caderno, ok? Pense sobre os benefícios de as pessoas cooperarem umas com as outras. Prepare um desenho sobre o tema Como Cooperar, com base no que você refletiu com sua família. Faça um desenho super bacana. Depois você pode compartilhar com o seu professor, tá bom? A cooperação é um ato de ajuda. Você já precisou de ajuda algum dia? Em algum momento, em uma situação? Algum momento você precisou de ajuda e não pediu? Você já deixou de ajudar alguém que lhe pediu uma ajuda? Em alguns lugares, podemos ver pessoas com roupas com a seguinte frase: como posso ajudar? Você já precisou da ajuda desta pessoa ou conhece alguém que já precisou? Né? São várias situações. Então, eu gostaria que vocês refletissem, família, tá? Que isso é muito importante para a nossa vida. E aí, gostaram das atividades? Gostaram do jogo? Nos vemos na próxima atividade, hein? Tchau, tchau.